Vou fazer. Quem? A Maria. Ah, pois não. Por favor. Tá. Vamos nos reunindo, pedindo a Jesus e a Deus, nosso Pai, que nos dê entendimento, que possamos contribuir um pouco para o estudo da noite, pedindo também aos espíritos amigos que nos assessoram todo esse estudo, e que possamos, Senhor, nos compenetrar e seguir em frente, tirando as dúvidas, colocando as nossas posições, mas sempre animados para aprendizado do novo, aprendizado do correto, e vamos seguindo em frente. Assim seja, com a graça de Deus. Obrigada, Maria. Bom, esse capítulo de hoje, né, que nós vamos ler, é muito importante também, nós vamos ler com calma, né, nós não temos pressa, porque nós vamos trabalhar, né, vejam, é autonomia na teoria e também na prática espírita. Então, é um capítulo muito bonito que nós vamos entender toda a teoria da autonomia, né, e principalmente ela na prática, como ela é aplicada na doutrina espírita. Quem gostaria de ser o voluntário que vai ler para a gente hoje? Não. Página está. Oi? Que página está? Página. Ah, que página? É página 142. A autonomia na teoria e também na prática espírita. Quem vai ler para a gente hoje? Sandra? É. Ok, pode abrir seu microfone, Sandra, por favor. Gente, como sempre, quem tiver alguma dúvida, algum comentário, né, pode interromper, não tem problema nenhum. Aliás, a gente sempre incentiva, né, a participação de todos. Pode começar, Sandra. A autonomia na teoria e também na prática espírita. Para que Kardec e os espíritas da fase inicial do espiritismo compreendessem e validassem os ensinamentos dos espíritos superiores, estes sugeriram um método, o da universalidade do ensino dos espíritos, que foi inspirado na lei universal e no modo de vida dos bons espíritos no mundo espiritual. Kardec explicou como esse método se estabeleceu naturalmente. Era necessário agrupar os fatos dispersos para verificar sua correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos, a fim de compará-los, analisá-los, estudar suas analogias e diferenças. Sandra, dá uma paradinha. Oi, Sandra, só uma paradinha. Tá. Então, gente, aqui é tão importante esse aspecto que já está até em negrito, né? Então, a fim de compará-los, analisá-los, estudar suas analogias e diferenças. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse aspecto? Está claro para todo mundo o que significava estudar as suas analogias e as suas diferenças? Alguém tem alguma dúvida? Essas comparações. Miriam, seu microfone está fechado, Miriam. Ok, obrigada. Na verdade, ele fazia era método da comparação. Ele recebia material, ele ia comparando um recebimento, um material com o outro, e quando ele via pontos comuns, então, por analogia, quer dizer, por semelhança, né? Uhum. E os pontos diferentes ele ia colocando de lado. E os pontos comuns que apareciam nas diferentes regiões, nas cartas que ele recebia, ele foi juntando esses pontos comuns. E com isso ele ficou com as semelhanças e as diferenças. As diferenças ele não enfatizou. As semelhanças, quer dizer, os pontos comuns. Aí sim que ele organizou um grupo para estudar os pontos comuns. Foi isso. Exatamente. Mais alguém, gente? Está claro isso? Isso aqui é tão importante a gente ter bem claro, né? Porque, na realidade, o que acontece?
é necessário que nós tenhamos esse mesmo crivo quando começa a vir mensagem aí mediúnica escrita por Jesus, mensagem mediúnica escrita por não sei quem, né? E que, de repente, as pessoas já acham que isso vai virar um princípio da doutrina. Então, a importância, né, da universalidade do ensino dos espíritos superiores e esse método que Kardec usava, estudando, né, as analogias e as diferenças para ver se estavam coerentes, né, a ponto de poder se estabelecer um princípio da doutrina espírita. Então, isso é fundamental, que a gente tenha, né, bem claro isso. Pode seguir, Sandra, por favor. Marisa, eu queria comentar aqui nessa parte que Kardec ele coloca as instruções dadas pelos espíritos nos diferentes pontos e sobre todos os assuntos. Então, né, diferentes pontos. Então, eles não tinham comunicação entre si. E sobre todos os assuntos, né? Então, a gente vê lá no Livro dos Espíritos, a gente começa a ler ele e vê que, nossa, parece que está tocando em todos os assuntos mesmo, que aflige, né, a humanidade, que ela questiona. Então, imagina só toda a perspicácia de Kardec e o trabalho dele, né? Para poder separar tudo isso, organizar, e daí tirar o que seria um princípio e o que não seria, que ficaria em aberto para o futuro, né? Exatamente. E a gente, né, embora, sem querer entrar no mérito, né, do filme, mas o filme mostrou, vocês imaginem pilhas e pilhas chegando, né, como mostrava, mais de 1.000 centros, né? E por isso que Kardec só dormia 2, 3 horas por dia, né? Um trabalho absurdo, intenso, e assim, porque não era só ler, né, gente? Ler, analisar, comparar, deduzir, tirar fora aquilo que era muito discrepante, muito dissonante. Então, um trabalho assim, sabe, eu vou dizer sinceramente para vocês, a partir desses estudos que nós começamos, desses livros do Paulo, a amplitude que Kardec teve, para mim, pelo menos, né, assim, eu achava que Kardec, que o Espiritismo, né, como todos nós aprendemos, a maioria tinha começado através da análise das mesas girantes, eu não imaginava Kardec trabalhando quanto ele trabalhou, né? E, assim, o critério, né, o rigor científico, é isso que eu queria lembrar, o rigor científico que ele utilizou para trabalhar. Então, é fantástico, né? Isso só realmente... O Paulo usa uma palavra, né, que ele fala que engrandece Kardec, e é verdade. Eu, pelo menos, não tinha essa dimensão. Né, e se eu não me engano, o nome da peça de teatro é O Cientista do Invisível. Então, você imagina um cientista, ele está focado na descoberta de algo. Por exemplo, esses cientistas que desenvolveram a vacina, né? Ainda não é uma vacina 100% eficaz e nem eles ainda estão trabalhando nisso, né? Porque o vírus ele é bem diferente. Mas imagina quantos cientistas, gente, ficou quantas horas trabalhando para desenvolver essa vacina aí, acho que em 6 meses, não foi? Ou um pouco mais? Sendo que antigamente as vacinas demoravam mais de 2 anos. Exatamente. Então, o trabalho científico também, nessa parte de Kardec, é nesse sentido, ele focado e ele abdicou, né, da saúde dele, do sono dele, mas ele tinha consciência do propósito e da dimensão para a humanidade de todas essas informações. Ele, mesmo no começo, quando ele pegou lá os mais de 30 livros lá, que ele viu as questões e as respostas dos espíritos, através de muitos sonâmbulos, ele já viu que aquilo era algo que tinha que ser de conhecimento geral, era uma cartilha de educação, né? Educação para a alma. É por isso, né, gente, que eu, particularmente, como eu já ouvi de algumas pessoas, né? Vocês estão idolatrando Kardec. Eu falo, oi? Né? Você conhece o trabalho dele? Você já tomou conhecimento da amplitude do trabalho de Kardec? Então, vá se inteirar, né? Leia, aí você pode formar uma opinião a respeito, né? E não que a gente
está idolatrando Kardec, que virou moda agora. Não, não, não. E eu vou te dar uma lista... não idolatra, a gente admira e reconhece, através do nosso... Exatamente. A gente está reconhecendo o trabalho dele. Então, a gente Exatamente. admira o trabalho dele. Exatamente. Só vamos isso. lá, então. Muito bom. Sandra, vamos continuando, por favor? As comunicações, sendo dadas por espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era necessário avaliar os graus de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas, individuais e isoladas daquelas que receberam a sanção do ensinamento universal dos espíritos, as utopias das ideias práticas, separar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, e fazer uso também dos erros das informações trazidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para tomar conhecimento no estado do mundo invisível e formar um todo homogêneo. Kardec, 1868, página 67. Olha só, gente, que coisa interessante, né? Eu me lembro que quando eu me formei em psicologia, tinha uma disciplina chamada Metodologia da Ciência, né? E a gente estudava, então, todos os critérios que estabelecem numa pesquisa, que atribuem a uma pesquisa o rigor científico, né? Que é a fidedignidade, a confiança. Então, vejam só, olha que interessante o que está escrito aqui. As utopias das ideias práticas, separar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. Eu só posso desmentir um dado da ciência positiva ou da lógica se eu conhecer perfeitamente, né, o que a ciência desmente. Então, olha o rigor científico, né? Não é assim, eu não concordo com isso, acabou, não. Ele estudava realmente as premissas, o que a ciência estava falando, né? Conhecia, para depois poder ter a partir da razão, da lógica, estabelecer se aquilo não se contrapunha ao que a ciência estava dizendo, né? Ou se realmente a ciência já tinha desmentido um argumento e né, estava sendo usado um outro. Então, olha o rigor científico que ele usava, né? Muito interessante. Marisa, e também que essas informações veio através de médiums e de sonâmbulos, ainda assim Kardec usava, né, a ciência positiva e da lógica. Sim. Então, assim, aquela frase que fala, se em algum momento a ciência desmentir algo do espiritismo, deixa o espiritismo e segue a ciência, né? Exatamente. Eu não sei quem citou essa frase, se está escrito em algum lugar, até hoje eu não me lembro de ter lido. Mas Kardec, ele, apesar de... porque, assim, eram almas desencarnadas, né? Ali através da mediunidade e através dos sonâmbulos, muitas vezes era a alma encarnada com a visão ampla falando, né? Então, ainda assim, Kardec submetia a ciência positiva e a lógica. E não como antigamente, se o profeta falou, é isso mesmo, se alguém falou que Deus falou, é isso mesmo, ninguém questiona, é fé cega, é isso, entende? Então, Kardec não, ele submeteu, mesmo sendo os espíritos ou sendo a alma, ele submeteu a lógica e a ciência positiva da época, né? Até porque, olha só, né? Ele usando o raciocínio analítico, porque nós sabemos que os espíritos se utilizam do universo de conhecimento, do vocabulário, vamos dizer assim, do universo de conhecimento dos médiuns para poderem se comunicar, né? Então, mas era preciso separar do ponto de vista científico se o que os espíritos estavam trazendo era realmente um conhecimento que eles estavam trazendo e até que ponto tinha a interferência do médium.
Então, é um trabalho muito rigoroso, né? A gente sabe que é assim, né? Para poder ter algum animismo, alguma interferência do médium. Então, isso que você colocou também é muito importante. Gente, algum comentário? Fiquem à vontade, viu? Conde, tem alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa? Não, é só alertar, né, que essa ciência positiva que ele fala tem nada a ver com positivismo. Uhum. Né? Isso é É essencial. importante você falar isso aí, viu, Conde? Se você puder falar mais sobre isso. Não, porque é o seguinte, como nós estamos no século XXI, nós olhamos para o passado e as palavras mudaram, tem outros sentidos. Na época de Kardec, o positivismo kantiano inexistia. Uhum. O Comte era considerado totalmente descartado. Ele vai ressurgir quando se cria um grupo em todo o mundo para combater o espiritualismo. Então, eles resgatam o Comte já morto, as ideias dele, para fazer oposição às ideias espiritualistas. E para não ser, né, e também isso daí, de uma outra vertente que não a esquerda, com o marxismo que já estava em voga na época de Kardec. Mas, no fundo, pegar marxismo e pegar positivismo, a ideia dos dois é idêntica, eles não sabem. Um é a cara, outro é a coroa da mesma moeda. Uhum. Não tem diferença. Okay. Muito bom. Obrigada, Conde. Pode continuar, Sandra. Veja que ele fala em avaliar os graus de confiança das comunicações e também distinguir entre as ideias sistemáticas, individuais e isoladas, dos verdadeiros ensinamentos, pois estes receberam a sanção do ensinamento universal dos Espíritos. Além dessa sanção, havia um segundo critério: separar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica. 2 critérios para a evidência da verdade, acima das opiniões pessoais: a universalidade dos espíritos e a lógica humana. Nesse primeiro período preparatório, a unidade de princípios precisou de um centro que reunisse as instruções, considerando as centenas de centros isolados nas mais distantes localidades, depurando as comunicações e levando a todos a opinião da maioria. Agora, no período final de sua missão, o desafio de Kardec estava em organizar o meio espírita com a finalidade de garantir esta unidade da primeira fase de elaboração na seguinte, que é a fase da direção coletiva. Essa segunda fase seria definitiva, tendo a missão de reproduzir os indivíduos participantes as mesmas qualidades, exigências e obrigações assumidas pelo fundador, quando era toda sua a responsabilidade de elaborar e aperfeiçoar a doutrina espírita. Um minutinho, Sandra. Oi, só um minutinho. Gente, olha só, a gente vai, por analogia, né, também trazendo para a gente a importância. Essa segunda fase seria definitiva, tendo a missão de reproduzir nos indivíduos participantes as mesmas qualidades, exigências e obrigações assumidas pelo fundador, quando era toda sua responsabilidade de elaborar e aperfeiçoar a doutrina espírita. E isso, pelo menos, eu estendo para nós hoje a mesma coisa. A responsabilidade pela confiança, as mesmas qualidades, exigências e obrigações assumidas pelo fundador. Então, quando foi criado, né, que Satiro e Juliana tiveram a ideia do EPT,
Eu, quando li e conversei com os dois, para mim ficou muito claro essa responsabilidade nesses mesmos valores, né? E isso é uma coisa que a gente tem não só aqui no EPT, mas eu vejo que assim, é para a vida, é nossa postura enquanto espíritas. Então, desde passar um conceito corretamente quando alguém pergunta, né? A gente não pode, é assim que eu entendo, né? Fiquem à vontade, claro, para discordar, enfim. A gente não pode seguir Kardec mais ou menos, assim como a gente não pode seguir Jesus mais ou menos, só até a página 10, da 11 em diante, a gente não sabe, né? Eu acho nós temos que ter a humildade, às vezes, de dizer, olha, isso que você está me perguntando, eu não sei, eu vou procurar nas obras de Kardec e te trago uma resposta. Porque nós passamos aí alguns anos, né, no achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, mas espírito come, espírito sente dor? Não, acho que sim, porque ele está preso à matéria, né? E nós, com todo o estudo que nós estamos desenvolvendo agora, nós temos toda a condição de dizer com propriedade, com fidedignidade, não só os ensinamentos, mas de agir dessa forma. Porque assim como a preocupação dele na direção coletiva era reproduzir nos indivíduos, como está aqui, as mesmas qualidades, exigências e obrigações assumidas por ele, Kardec. Então, eu sinto que a nossa responsabilidade é de igual teor, né? Então, ter essas qualidades de exercer a moral espírita, né? Efetivamente, na prática, né? E de ter esse conhecimento necessário para a gente poder repassar para os indivíduos. E quando eu falo indivíduos, assim, é de uma forma geral, é desde aquele que chega na casa espírita, né, para um atendimento fraterno, e pergunta, olha, eu não conheço nada da doutrina espírita, você podia me dizer um pouco? Nós não vamos pedir para ele a questão número tal do Livro dos Espíritos, não, é nossa obrigação, né? Dizer que é uma doutrina consoladora, né? Falar dos principais princípios, mas de uma forma muito afetiva, de um acolhimento muito grande. Então, eu sinto que a nossa responsabilidade, essa que Kardec tinha de passar, né, para todos os indivíduos, ela é nossa hoje, mais do que nunca, pela oportunidade que nós estamos tendo dessa recuperação da essência da doutrina espírita. Então, não dá mais para ficar, eu acho que, pensando bem, acho que Kardec diz isso. Não, acho não. Vamos estudar, vamos lá buscar na fonte. É muito mais digno dizer, olha, eu não sei, vou me informar, do que a gente ficar chutando aí com os dois pés, né? Marisa, eu queria comentar também no sentido eu estou percebendo isso, né? A universalidade dos espíritos encarnado que está ocorrendo diante de depois que soube da mudança do conteúdo da Gênese, a mudança do conteúdo do livro Céu e Inferno de Kardec. Então, assim, quantas pessoas no mundo, no Brasil, estão se empenhando, por exemplo, esses documentos todos que estão no CEDOR, né? Estão se empenhando para ler, para traduzir, para entender, e esse conhecimento espalhar para todos. Então, assim, eu vejo que é uma universalidade dos espíritos encarnados para reconhecer Kardec. Conhecer a fundo também. Então, esse estilo que a gente acabou que foi meio que obrigado a adotar, né, que é esse pela internet, que cabe muito mais pessoas dentro desse centro espírita, né? Então, cada um ali na sua parte está fazendo essa universalidade em relação a tudo que Kardec trouxe, né? A todo o estudo dele, a toda essa doutrina que ele conseguiu reunir, né? E popularizando isso para todos. Então, quando nosso grupo tem esse nome de Espiritismo para Todos, é para todos mesmo. Olha, gente, eu não tenho vergonha de confessar, não. Eu já falei, né? Até que nós começássemos a conhecer todo esse movimento, eu já falei muita bobagem no seguinte sentido: as minhas preleções, o presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, né?
como se não fosse um processo de conquista. E algumas outras coisas que a gente falava e que hoje nós sabemos que são conquistas que justamente pelo caráter evolutivo das reencarnações. Então, quando uma pessoa vem, né, num atendimento ou buscar uma palavra e a pessoa diz assim, eu sei, Deus está me castigando. Não, Deus não está castigando, não, né? Para que nós possamos evoluir, nós escolhemos as nossas provas no mundo espiritual. A gente não precisa fazer, né, uma preleção erudita, né, com palavras difíceis que a pessoa não possa entender, muito pelo contrário. Mas o conceito nós precisamos passar corretamente para que a gente possa consolar, né? Porque a pessoa que vem e acha que é um castigo, que se ela vem com uma deficiência visual, ou então que a vida dela é o karma da vida dela, né? Essa coisa que nós já vimos o Paulo falar tantas vezes, que já discutimos, que não existe em nenhuma das obras de Kardec a palavra karma, né? Isso aí veio aí do rustanguismo, veio de uma interpretação completamente equivocada que todos nós tivemos. Então, eu sinto que é uma responsabilidade muito grande mesmo. Eu lembro que o Paulo, falando de uma carta que eles encontraram, né, lá, todas aquelas cartas que estão lá no Sedor, que o Kardec estava orientando uma pessoa que estava distante. E aí ele orientava segundo aquele sofrimento que aquela pessoa estava passando. Exatamente. Não é um padrão. A pessoa pergunta para a gente assim, o que é o espiritismo? Aí a gente pega num padrão. O que consola no espiritismo? Aí a gente vai lá um padrão. O que se pode fazer dentro do centro espírita? Aí a gente vai àquele padrão. Não é padrão. É de acordo com o que aquela alma está trazendo para você. Então, assim, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conversa aqui entre nós, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade de para cada pessoa a gente ter um jeito simples de falar, porque esse é que é o importante, você falar de maneira simples, que a pessoa entenda. Vejam, a nossa postura é tão importante. Uma vez eu indiquei uma amiga minha para ir numa determinada casa e o cachorrinho dela tinha morrido. E todos nós sabemos a dor que é quando os nossos bichinhos vão embora, né? Eu sempre brinco que eu vou quando eu estiver na condição de espírito, não puro, tá, gente? Quando eu estiver na condição de espírito, né? Eu vou, se eu puder, com os espíritos superiores, ter uma DR, que eles levem ao Criador, né? O único que eu gostaria, uma pequena alteração de projeto, é que os nossos bichinhos vão embora junto com a gente. É a única reclamação que eu tenho. Eu costumo brincar assim, porque o amor é tão grande, a gente sofre um bocado, né? Enfim, e essa moça foi numa casa, e a hora que ela falou assim, foi no atendimento, falou, olha, eu estou muito triste, né? Meu cachorrinho de 16 anos morreu. Ela ouviu do orientador, mas isso aí acontece, faz o seguinte, vai se distrair, vai dançar, arruma alguma outra coisa para fazer. Gente, né? Que espírito é esse? Que espírito é esse que não tem a empatia de dizer, olha, eu imagino a dor que o seu coração está, né? Mas tenha a certeza de que você o amou profundamente, que você fez tudo o que você podia no sentido de cuidar. Nós não aprendemos que cada um de nós tem uma tarefa em relação à harmonia universal? Cuidar dos nossos bichinhos é uma tarefa também. Não deixar que eles sofram, né? Retribuir esse amor incondicional que eles têm por nós. Então, vejam, essa pessoa que falou isso, né, foi de uma absoluta falta de sensibilidade. Não precisa nem ser espírita para falar isso. Pelo amor de Deus, é melhor que não fale mesmo, né? E aí essa pessoa ficou triste. Eu falei, puxa, que pena, né? Você podia ter tido uma outra oportunidade. E aí conversei um pouco com ela, indiquei uma outra casa e ela gostou muito, enfim. Então, vejam, tudo isso parece uma coisa pequena, mas não é, faz parte, né? E se a pessoa disser para nós, olha, será que ele está bem?
com São Francisco de Assis. Gente, nós não temos que ter discurso, né? Nós temos que acolher com o coração e dizer, olha, pelo amor que ele recebeu de você, com certeza ele fechou o ciclo dele, a jornada dele muito bem. Então, são formas que nós encontramos, que a Rosângela falou, isso é criar empatia, né? Isso é criar empatia, quando você pode entender o sofrimento do outro e poder passar para ele um consolo, um conforto, uma palavra, um carinho, né? Então, isso é fundamental. Então, nós temos aí... E assim, se tem espíritos que cuidam vamos supor assim, da construção de um planeta, por que não vai ter um espírito que cuida dos animais? Né? Aqui a gente tem, comumente, fala desse santo e tal, mas com certeza a gente deve ter espíritos que cuidam dos animais, sim. Né? Olha, eu vou dizer tem nós aqui, espíritos encarnados, e tem os desencarnados também, com certeza, que cuidam dos animais. Pois é, e a gente costuma brincar, né, que entre os encarnados ainda tem os espíritos de porco, né? Que são aqueles que não entendem, né? Não é verdade? Mas quer dizer, aqueles que, né, ainda fazem um desserviço, como a gente fala, né? Então, é mais do que nunca a hora de nós retomarmos e nós prestarmos muita atenção, né? Por isso que a gente não precisa ter pressa. Vamos ler, né, sorver cada palavra, cada pensamento de Kardec, para que a gente possa introduzi-los na nossa prática do dia a dia, né? Pode continuar, Sandra, por favor. As inspirações de Kardec eram claras. A própria teoria autônoma, que fundamenta o espiritismo, e o método da universalização proposta e exercida pelos espíritos. Mas, em verdade, o desafio de Kardec era mesmo o da humanidade. Ele se debruçou sobre uma doutrina de vanguarda que surgia enquanto revolução moral, na mesma época na qual se iniciava o processo de regeneração da humanidade. As instituições sociais, até então, estavam baseadas nos princípios do velho mundo, ou seja, na heteronomia. Quando a sociedade surgiu, a maioria dos indivíduos no mundo eram simples e ignorantes, recém-saídos da fase animal. Durante o período primitivo da humanidade anterior, todos respondiam em seus atos aos instintos, como ocorre com as espécies animais. Na natureza, quando o instinto é que manda, o resultado final do ecossistema é harmônico. Segundo o Espiritismo, isso ocorre em virtude da unidade de princípios das leis que determinam os instintos das mais variadas espécies, como explica Kardec em A Gênese. Ao se observar os efeitos do instinto, distingue-se, em primeiro lugar, uma uniformidade, uma segurança de resultados que não existem mais, na medida em que o instinto é trocado pela inteligência livre. Além disso, reconhecemos uma profunda sabedoria na adequação tão perfeita e constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Essa uniformidade não poderia existir sem a unidade de pensamento e, por consequência, com a multiplicidade das causas ativas. Essa uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um fato característico que implica, forçosamente, na unidade da causa. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Página 104. Mas a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito,
que, à medida que desenvolve sua inteligência e aprende a dominar sua vontade, fazendo escolhas livres, racionais e conscientes, evolui moral e intelectualmente, tendo em vista a perfeição relativa que pode atingir. Vamos dar uma paradinha aqui. Isso aqui também encerra um princípio de uma lei, uma das leis divinas, né? Que é a lei do... Quem fala? A lei do progresso. Isso, a lei do progresso, né? Olha só, a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito, que à medida que desenvolve sua inteligência e aprende a dominar sua vontade, fazendo escolhas livres, racionais e conscientes. Olha que coisa linda que é isso, né? A partir do momento que nós adquirimos, então, que nós desenvolvemos a inteligência, nós aprendemos a dominar a nossa vontade, fazendo escolhas livres. Gente, isso é a antítese do que nós aprendemos a vida inteira na moral heterônoma, né? Que a gente agia por medo, né? Que, principalmente quem foi... a quem está perguntando, Cecília, nós estamos na página 144, tá? No penúltimo parágrafo. Nós aprendemos, né, na moral heterônoma, que nós agíamos por medo, né? A gente era bonzinho com medo de ir para o inferno, né? Queimar no mármore do inferno, como dizia a novela. A gente fazia o bem porque a gente queria garantir um lugarzinho no céu. A gente fazia a caridade para ficar bonito na fita, né? E não a caridade desinteressada. Então, essa oportunidade, né? A partir do momento que a gente desenvolve a inteligência e aprende a dominar a vontade, fazer as escolhas livres, nossas escolhas livremente, é muito bonito o nosso caminho de evolução. Então, eu nasci simples e ignorante, vou desenvolvendo a inteligência, vou adquirindo consciência, chego num grau em que eu consigo, a partir do exercício da minha vontade, fazer as minhas escolhas no bem, né? Porque a inteligência também pode ajudar a fazer as escolhas no mal. Mas aí entra o quê? A moral, né? A moral autônoma, que é o exercício da nossa consciência em fazer o que é correto, porque é nosso dever moral. Isso é muito bonito, esse salto qualitativo que a gente agora está aprendendo a entender, é um crescimento para nós muito grande, né? Porque a gente até então veio numa toada assim, que fazia a moral heterônoma, o mundo velho, fazia as coisas porque tinha medo do castigo, da culpa, da punição, né? E hoje, quando Kardec fala, e mais para frente, né, que é aquele parágrafo que eu adoro, eu já sei até de cor, que nós nascemos perfectíveis, mas com todos os elementos necessários para conquistar a infelicidade, para construir a nossa vida futura e conquistar a felicidade ou a infelicidade. Vai depender de nós, pelo nosso esforço, adquirir uma e evitar a outra. Isso dá uma libertação para nós, né? De dizer, olha, eu sou responsável pelas minhas escolhas, então, se eu escolher mal, eu vou sofrer as consequências naturais da minha escolha. É uma lei divina, são consequências naturais. Não foi Deus que castigou ninguém. Da mesma forma que, se eu agir moralmente corretamente, eu vou ter as consequências naturais, positivas, da minha conduta no bem. Lei divina, consequência natural, né? Então, isso é muito bonito, muito libertador. Marisa, pois não. Ele coloca aqui também, né? É aprender a dominar a sua vontade, fazendo escolhas livres. Então, aprender a dominar a sua vontade. A gente não abusar, né? Porque enquanto a gente está encarnado aqui, a gente, enquanto homem e mulher na sociedade, a gente tem vontade de muitas coisas. E a gente, pela nossa vontade livre, a gente abusa. E daí o mal está no abuso, né?
Exatamente. E assim, a gente tem os nossos instintos ainda, porque a gente está habitando um corpo animal. Então, a gente tem alguns instintos também, que se a gente abusar, vai ser o mal. E ele coloca escolhas livres, nesse sentido de ir desvendando qual é a moral do mundo e qual é a moral que vai me fazer, vamos dizer assim, evoluir e estar em paz comigo e com todos, né? E também nessa parte que você falou, né, da moral autônoma e da heterônoma, de a gente perceber que está sendo condicionado para o abuso ou para o egoísmo. E a gente perceber e sair disso. Conseguir sair disso de maneira consciente. Você está misturando umas coisas aí. Pode falar, Satiro. Quando você tem egoísmo egoísmo, inveja, seja lá o que for, você já desenvolveu um vício. E aí você fez isso através da sua livre escolha. Aí você escolheu uma coisa que te atraía por seu interesse e você foi desenvolvendo atos, esses atos se transformaram em hábitos, esses hábitos levaram você lá. Então, você não desenvolve isso por condicionamento. Não mistura as coisas. Condicionamento, o instinto é condicionamento, a gente vem com esse condicionamento, mas já eliminou boa parte dele, muita coisa está sendo eliminada, então a gente já tem livre-arbítrio em muitas coisas, e as nossas escolhas é que podem ser no bem ou no mal. Então, assim, para deixar a coisa mais clara, qual o caminho que a gente segue? Desenvolve inteligência, aprende, né, tomando consciência, tudo, com experiência, com inteligência, com estudo, com tudo isso. Aí a gente aprende, a gente escolhe, faz as escolhas demonstram que nós temos livre-arbítrio, tá? E aí que as escolhas podem ser no bem e no mal. Quando eu faço uma escolha, quando eu passo a fazer uma escolha, eu não tenho mais condicionamento. Eu estou vivendo com livre-arbítrio, numa certa área, tá? Isso não é genérico. Você não tem livre-arbítrio e depois não tem condicionamento, depois passa a ser. Naquela área que você estava condicionado, você se desenvolveu e passou a ter livre-arbítrio. Né? Esse livre-arbítrio permite a você fazer escolhas. Se você fizer escolhas no bem, você vai, depois de um tempo, fazendo a mesma escolha naquela área no bem, você desenvolve virtudes. E daí não precisa se preocupar mais. Aí virou um hábito, vamos dizer assim, no bem. Se você escolher por muito tempo também, mesma coisa, no mal, aí você vai desenvolver hábitos que vão te prejudicar, que vão te fazer sofrer por dentro. Esse sofrimento vai te acompanhar até o momento que você pare de realizar esses atos. Então, só que aí você adquiriu por livre-arbítrio. Você não sofre. Se você é condicionado, você não tem sofrimento nenhum. Você não percebe o que está acontecendo. Você simplesmente vai vivendo. Eu estou condicionado. Tá bom, legal. Matei uma pessoa aqui, matei uma pessoa ali. Porque eu estou condicionado. Quem manda o cara pisar na minha caverna? Pisou na minha caverna. Quando eu falo de condicionado, Satiro, eu estou falando condicionado numa sociedade heterônoma. Não. Isso não está ligado. Eu falo essa é uma confusão. Você não liga isso à questão sociológica. Você tem que ligar o indivíduo. Nós estamos falando de psicologia. Então, nós estamos ligando, tudo isso que eu estou falando está ligado ao indivíduo, não está ligado à sociedade. Cuidado, entendeu? Então, o tipo de sociedade não interessa. O que interessa é como eu lido com as coisas. O meio pode me influenciar, apontar exatamente como os espíritos, qualquer pessoa. Mas as decisões são minhas, sempre minhas. Então, eu adquiro virtudes ou vícios, ponto final. Não é a sociedade que me faz adquirir. Se você falar isso, você está colocando a causa do que nós fazemos, do que nos acontece externamente. Eu vivo numa sociedade que me faz sofrer dessa ou daquela maneira. Não é verdade. Você sofre porque você escolheu coisas que não estão nesse caminho. Isso, e essa leitura do último parágrafo aqui é um resumo, só para lembrar vocês, né? Vocês sabem, né? Da teoria moral autônoma.
Começa com a inteligência, ele foi evoluindo aqui, isso aqui é o resumo da teoria moral autônoma. Por isso que eu estou chamando a atenção, porque, assim, tem que entender os conceitos de o que é condicionamento. A gente nasce condicionado, mas depois de milhares de vidas que a gente teve, muito desse condicionamento já foi. Então, melhor que você falar em condicionamento, o que a gente sofre... Né, condicionamento do instinto... Não, o instinto a gente mantém ainda certos instintos de sobrevivência, mas o que mais nos incomoda são as emoções, que a gente se deixa levar pela raiva, aquilo que a Juliana explica muito bem, se deixa levar. Quando você se deixa levar pela raiva, você está agindo sem pensar, você está agindo por impulso, você não pensou, porque se você pensar, você não se deixa levar, porque não vai ser uma coisa boa. Tanto, sabe? Então, são as emoções que nos vontade, não é? Aí entra essa parte de dominar a vontade. Justamente. Quando você domina a vontade, você está dominando as emoções. Eu percebo que a minha vontade está condicionada e eu falo assim, não quero mais essa vontade condicionada, eu quero a minha vontade, a minha escolha livre da minha vontade. Só lembrando, né? Quando você está falando disso, não é só raiva, é nojo, é tristeza, é alegria. Prazer. Não, prazer e dor... Né? Dominar a sua vontade, né? Mas aí você está lidando com alegria, por exemplo. Alegria em excesso, a busca da alegria pode fazer você fazer escolhas erradas. Você está indo sem pensar. Eu vou fazer isso porque isso me deixa alegre. Entendeu? Mas você pode estar fazendo uma coisa tremendamente errada, entendeu? Você pode... Porque, é isso que o Satiro está falando, existe um estado em psicologia que é assim, é mais do que eufórica, é quando você que eu digo geral, né? Disfórica. Então, por exemplo, uma pessoa disfórica, que é o quê? É a alegria num patamar incontrolável, né? Muito mais, ela pode ter decisões erradas, equivocadas e agir de forma realmente que não, em nenhum momento ela exerceu a vontade no sentido de domínio desse sentimento, entendeu? Dessa reação. Então, assim, dois cuidados para você pensar, na minha opinião, tá? Minha opinião, Rosângela, como eu vejo. Primeiro, não atribui a condicionamento os nossos erros. Deixa isso para lá. É muito melhor você atribuir a questão das paixões, das emoções, que elas nos afetam muito mais hoje em dia. Entendeu? Segundo, não há o que aconteça fora de nós que mande em nós. Uhum. O que nós decidimos, só nós decidimos. Nós não somos obrigados pela sociedade, pelo meu pai, pelo pessoal do EPT, pelo Papa, por ninguém, a fazer nada. A gente faz porque a gente quer. E daí entra o mesmo conceito se quiser falar dos espíritos encarnados, a história da obsessão. Ninguém pode te obsidiar. Só se você quiser embalar na dele, você não está sendo obsidiado. Entendeu? Quer dizer, você pode ser obsidiado, inclusive, por um encarnado, né? Chega no teu... vamos lá, e você vai. Se lascou. Entendeu? Fez a escolha errada, mas vê que não foi ele que te arrancou e te levou para lá. Então, assim, tem muito cuidado, e eu vou até admitir aqui, tá? Na minha opinião, essa é a parte mais difícil de lidar com a teoria moral autônoma, que é você saber o seguinte, nada que me acontece, absolutamente nada, tem nenhuma causa externa. Exatamente. Nada. Você pode estar, você pode estar sendo obrigado com uma arma na cabeça a fazer alguma coisa. Você se meteu nessa situação. A escolha no final foi você que se meteu lá onde você não devia e buscou esse tipo de coisa. Entendeu? E se você quiser, você pode morrer, mas não faz aquela coisa errada. Você não é obrigado a fazer. Foi eu com as minhas paixões que fiz a minha escolha. Claro. Não só as paixões, mas também as crenças. A gente também é feito de crenças. Que são as imagens. O problema das paixões assim, é que vamos classificar, né? Antes de botar crença na história. O problema das paixões é que você não está pensando no que você faz. Quando você está muito alegre, você sai alegre, pulando carnaval. Você não está pensando no que você está fazendo naquela hora. Entendeu? Raiva é a mesma coisa, você reage com raiva. Você não está pensando naquilo que você está fazendo. Então, você não está tomando consciência dos seus atos, percebe?
você está fazendo um ato inconsciente. Um ato inconsciente não é livre-arbítrio. Esse ato, aí você pode dizer... O ato inconsciente não é às vezes que a gente se condicionou nele? Também. Você pode estar trazendo de um negócio primitivo. Só que condicionado, né? É uma coisa que você adquiriu durante a evolução e você ainda não conseguiu superar. O instinto e esses atos condicionados, quando a gente era primitivo, a gente tinha. Só que isso já está há milhões de vidas atrás. Nós já temos livre-arbítrio em muita coisa. Então, o mais provável é que você está ligado ou a vícios. Não é vício, é um condicionamento. Então, vem das paixões, provavelmente. É melhor você se focar nisso, sabe? Aí eu faço tal coisa porque eu acho legal fazer. A pessoa joga bola, eu pego. Eu gosto de jogar bola. Aí você não para. Aí, em vez de trabalhar, você fica jogando bola. Porque você gosta de jogar bola, entendeu? Você fica ali fazendo aquele negócio. Você não está pensando. É um ato, as paixões ou emoções, né? Paixões antigamente, hoje a gente fala emoções, elas passam por um ato inconsciente. Então a alegria não é uma coisa boa? No sentido da evolução do ser, não é. Porque você pode se apegar a ter alegrias. Você vai ficar a vida inteira tendo alegrias. E não vai evoluir nada. Você não está pensando no que você está fazendo. Você está em busca de uma... E a alegria vai embora, né? A alegria, ela é momentânea. Ela não permanece com você. Ela não é uma evolução nossa. Não confundir alegria com felicidade, né? Para deixar, né? A felicidade na realidade, Satiro, é o que tem acontecido muito na sociedade atual, né? As pessoas buscam prazer constante, não querem sofrimento. Milena, eu acho que isso acontece desde sempre. Você vai dizer que em Roma não tinha alegria? Não, com certeza. As orgias. Né? Aqueles vinhos diversos de várias regiões. Os bacanais. Os bacanais que a gente fazia, entendeu? Pô, alegria. Eu digo no sentido assim, dos 15 minutos de fama, né? Que Andy Warhol falou também na década de 60 lá, que eu não tinha nem nascido ainda. Mas ele diz isso, né? Dos 15 minutos de fama. Então todo mundo busca hoje em dia essa visibilidade assim muito grande, né? E no final, nesse estado evolutivo meio que a gente está, o que vai decidir realmente é o emocional. Né? A gente tem as crenças sim, individuais e coletivas. Nós estamos falando, emoções são claramente algumas coisas. E é aquilo, é nojo, me ajudem aí, é nojo... Prazer, alegria, prazer, alegria, medo... Nojo e dor, você pode falar, mas é nojo, tristeza, alegria, raiva, e tem uma outra coisa que eu esqueci. Prazer. Não, mas prazer e dor são os gatilhos. São gatilhos. Não são não sei como, não sei o termo exato. As emoções é tristeza, alegria, raiva, fome, raiva, nojo. Não, fome não é. Fome não medo. Medo, né? Não é o obrigado, medo. Mari. Medo é o principal. Não, medo. Não, todos eles são, entendeu? Aí você fala assim, mas a pessoa se tornar egoísta. Cuidado, aí não é mais um ato inconsciente. A pessoa não é egoísta por um ato inconsciente. Aí, pessoal, vocês sabem. Ela é egoísta porque ela está abusando e porque ela está deixando a sua vontade fazer o que quiser dela. Eu estou com vontade disso, eu vou me dar esse prazer. Não. Não. A Cida, explica, por favor, para ela, já que você balançou a cabeça. Não é isso. Não é isso. Ajuda aí, Cida. Cida, ajuda aí, vai, Cida. Por isso que eu interrompi, entendeu, Cida? É que essa evolução é complicada. O egoísmo é o que a gente falou. Depois que você pode escolher, que você adquire o livre-arbítrio, você toma decisões para se beneficiar, em busca do resultado. Sabe aquele negócio do resultado que a gente falou? Então, você tem algum interesse. O resultado é ter interesse. Aí você toma numa direção onde você desenvolve atos egoístas, onde tudo é meu, eu tenho interesse, não vou dar para ninguém. E você vai tomando essas decisões conscientemente. Daí você vai ter sofrimento. Porque o que vai falar mais alto é o teu egocentrismo, ou seja, você está no centro... Você está tomando atitudes que vão te levar a ser egoísta, a ser invejosa, a ser qualquer coisa aí. São os vícios, entendeu? Ou você vai tomar atitudes para obter virtudes.
para você ser bondosa, ser caridosa, ser... Entendeu? Quer dizer, as escolhas dos seus atos, se elas estão carregadas de interesse, vamos dizer assim, ou, como diz o Paulo naquela frase que a gente debateu na última aula, de busca de resultados, você vai tender para o vício. Se você não está buscando um resultado, está fazendo pelo bem, ato do dever, você está realizando aquilo para fazer o bem. Ah, mas eu vou ajudar alguém, não interessa se você vai ajudar ou não vai ajudar alguém. Você está fazendo aquilo porque aquilo é o certo a ser feito. Aí você repete aquele ato naquela posição, você vai adquirir uma virtude naquela coisa ali. Aí não tem outra maneira de adquirir virtude? Não. Qualquer outra maneira, você cai no vício. Se houver interesse envolvido, você cai no vício. Entendeu? Se puder convidar o Paulo para ele falar sobre vícios, paixões e virtudes. Ô, Rosângela, por isso que não se aceita, não sei se é essa palavra, quando alguém diz assim, sabe o que é? Que eu saí sexta-feira com meus amigos e é uma turma que adora beber e aí eu tomei todas. Não, peraí, cara pálida, né? Ele não dominou a vontade dele. Exato, você tomou todas porque você quis, porque, né? Não porque o grupo, né, obrigou você a tomar todas, né? Então, o exercício livre da vontade é fantástico. E sim, é muito difícil você compreender essa parte do se eu tiver algum interesse, o bicho pega, para mim. É bem isso mesmo. É difícil mesmo. É difícil mesmo, em todas as situações. Agora, eu acho que não deve ter ninguém aqui que dominou em todas as situações, mas a gente, pelo menos, sabe que a gente está pegando o caminho errado, entendeu? Quando a gente escolhe alguma coisa. A gente sabe que está no caminho errado. A gente sabe, isso aí você já vai saber. Talvez você se convença no caminho a mudar de caminho e voltar para o caminho certo. Eu tenho essa esperança, né? De estudar para... A Rosângela está sendo caridosa com a gente, né? Bastante. Ela está querendo chamar o Paulo para falar de vícios. Por quê? Porque ela acha que ninguém aqui tem. A gente conhece muito bem os vícios. Talvez, aliás, melhor que as virtudes. Ele podia vir falar das virtudes para a gente. Aí, sim. Verdade. Aí era novidade, né? Falar de vício para a gente aqui... É para ele falar mais disso que eu acabei cometendo um erro, né? Falando que o condicionamento nos faz ter atitudes de vícios e abusos. Não. É o que vocês estão falando que não. É o livre-arbítrio que com a aquisição das escolhas que te dá o livre-arbítrio, aí você vai escolher no bem ou no mal. Se você seguir o ato do dever, não for atrás de resultados, de interesses, você está agindo no bem, resumidamente, né? Está agindo no bem. E se você repetir isso, não é uma vez, tem que fazer. Aí você chega em algum momento e adquire uma virtude. Ou você, por algum interesse, fala, não, eu quero ajudar fulano. Aí, novamente, ajudar fulano. Novamente, você vai fazendo as escolhas esperando alguma recompensa. Lembra da história da recompensa? Aí você cai, essa recompensa, essa busca da recompensa, buscar resultados, é um bom indicativo que você está indo para o vício. Você não está no vício só porque você fez uma vez. É o que o Paulo fala sempre, né? Lembra a gente sempre. Você não se torna um cara, você não adquire um vício que você fez meia dúzia de vezes com ele. Eu errei, sou um pecador. Não, isso aí no Espiritismo não existe isso. Você adquire um vício. E quem é que vai sofrer com esse vício? Você. Ninguém aqui vai sofrer com esse vício. Só eu que adquiro. Ô, Satiro, eu tenho uma forma de ver isso da seguinte forma, né? Tem um fogo na minha frente, eu desconheço o fogo. Coloco a mão, sinto que queimo. Erro de inteligência. Né? Não resumidamente, foi assim que o Satiro Neandertal aprendeu lá atrás. Então, se eu continuo colocando a mão no fogo, é erro de vontade. Entendi. Entendi, Rolim. É um exemplo. A primeira vez que eu coloquei a mão é erro de inteligência, porque eu não conheço o fogo. Ele tá é erro de inteligência. Foi um ato. É falta de conhecimento. Se eu repito, repete aí, Rolim. Essa analogia. Então, se eu retorno a colocar a mão no fogo, é erro de vontade, né? Eu continuo querendo, né, aquela sensação
que me deu algum prazer. Você pode ser um masoquista. Aí você sente o prazer, aí você busca o prazer. Está buscando o prazer. Se você está buscando o prazer... Esse fogo, você pode colocar N exemplos em cima disso. Aí a Cida chega e fala, eu também quero botar a mão. Você, não, o fogo é só meu. Aí você fala assim, aí você já está desenvolvendo o egoísmo, entendeu? Aí a Cida vai ficar com raiva de você. Aí, tá vendo como é que as coisas funcionam? Ela nunca vai saber que queima se você não deixar ela pôr a mão. É por isso que o Paulo diz... Experiência, né? Pode ter certeza que pela cara que ele fizer, eu não ponho a mão. É por isso que o Paulo sempre diz, você faz o instinto. Uma vez que você desconhece, você faz uma má escolha porque você desconhece, ok. Você persiste nessa escolha, vira um hábito. E o hábito vira uma imperfeição. É isso aí. Isso, a imperfeição é uma dor. A imperfeição é um vício. Procura, faz uma pesquisa nas obras eu já fiz, muitos já fizeram aqui. É uma excelente pesquisa. Deixa eu liberar aqui a Miriam, que ela não entrou. Uma excelente... Eu já estou na página 388 do Nem Céu Nem Inferno, já li tudo isso daí, mas, gente, eu tenho que desenhar na minha mente. Vai com calma. Junte-se aos bons que você será um de nós, entendeu? Estamos todos assim ainda. Para virar um ato, para depois virar virtude. Eu tenho que desenhar. Olha, veja, tanto para o bem quanto para o mal, quando vira um hábito, no mal é uma imperfeição, no bem é uma virtude. E a imperfeição é vício, que a gente chama de vício. Sim. Entendeu? Mas, olha, eu tenho aqui para mim que ele está tão claro esse assunto, quando ele diz assim, na fala do Kardec, um efeito que revele sabedoria e previdência deve ter uma causa sábia e previdente, porque se a pessoa repete o vício e fica ali, quer dizer que está faltando a inteligência dela, não só a vontade, mas a inteligência, não está sendo nem sábia nem previdente. Está muito clarinho aqui essas palavrinhas dele, toda essa eu acho que ele compila nessas palavrinhas, nessa última linha aqui do texto dele. Muito bom. Tá bom? Podemos tomar? Devagarzinho, a gente vai ajudando. Hoje tá bom, senão dá um nó aqui. Por hoje tá bom. Não, tem que ser devagar, vai pedindo ajuda. E eu acho que o caminho, Rosângela, na minha opinião, eu gosto disso, porque às vezes eu falo muito. Eu quero falar o que eu penso, porque se eu falar alguma coisa errada, alguém vai dizer que eu estou errado. Aí eu quero aprender, a única maneira que eu tenho é aprender. É só ficar aqui calado, entendeu? Então eu prefiro falar, desenvolvi um raciocínio. Deixa eu ver se funciona. Aí você fala para ajudar alguém, fala. Aí, quer dizer, eu já fui corrigido pela Juliana, pelo próprio Paulo, entendeu? Todos aqui já fomos, entendeu? E assim, já demos ajuda para outras pessoas. E não é questão de corrigir ou saber mais ou saber menos. Porque não adianta, tem que lembrar sempre o seguinte, minha opinião, não adianta eu saber tudo que eu sei, se eu não botar em prática. Então, a minha dificuldade não é saber. Eu tenho os livros todos aqui, faço pesquisa com PDF, faço o diabo. O problema é colocar essa porcaria em prática, entendeu? Aí é que é a dificuldade. É por isso que o Paul Janet, no tomo 2 do Tratado Elementar de Filosofia, tem a moral prática, e a moral teórica e a moral prática. De estudo, né? De estudo, a moral então, prática. Se você não botou eu tenho a seguinte opinião, se eu não botei em prática ainda, é porque eu não compreendi ainda tudo. Está faltando alguma coisa ainda que eu não entendi, entendeu? Que eu não aprendi ainda, e porque eu não sei decidir o caminho a seguir para não fazer aquela coisa da pior maneira, minha opinião. Ou tem um ganho secundário, viu, Satiro? Eu tenho um ganho secundário. Então, mas essa... É prazer. Jung explica. Esse parágrafo no qual nós paramos, ele é tão completo, ele fala, mas a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito. É isso aí. E quando nós fazemos a nossa analogia, nós confundimos o ser espiritual com o ser material. Isso. E aí nós ficamos nesta analogia das leis materiais com as leis espirituais. E nós não nos vemos como espírito.
Bem o processo evolutivo do ser, enquanto no seu processo do princípio inteligente, vem lá, do ser, né, simples e inteligente, no seu processo, na sua centelha divina, ele vem no seu caminhar, no seu processo evolutivo, onde ele vai processando e ele vai assimilando, ele vai desenvolvendo a sua inteligência. E a própria frase vai dizendo, na medida que desenvolve sua inteligência, aprende a dominar sua vontade, fazer escolhas livres, ele vai aprendendo. Exatamente. Então, ele vai aprendendo o que é da matéria, o que é do espírito. E a inteligência, à medida em que ele vai desenvolvendo, ele vai desenvolvendo a sua sensibilidade, o seu senso, né, de escolhas, o seu livre-arbítrio, ele vai tendo o senso de saber onde ele falhou, quando ele precisa vir mais, aonde ele precisa se aperfeiçoar mais, aonde ele não precisa, o que ele tem que fazer, o que ele não tem que fazer, quais são as suas escolhas são mais assertivas, aonde elas têm que ser repetidas, aonde elas não têm que ser repetidas, quais as escolhas se deram mais no campo material, quais as que precisam mais ser no campo espiritual, e é nesse ir e vir, e conscientes, né? Porque nós fazemos escolhas muitas inconscientes. Quando nós temos o domínio do nosso livre-arbítrio, no desenvolvimento da inteligência, é que as nossas escolhas passam a ser conscientes. E aí é onde o Paulo fala que aí tem as escolhas das provas. E aí é onde a gente tem a questão do nosso se falhamos, né? Onde nós temos o arrependimento, a necessidade da reparação. E aí é onde tem a escolha do livre-arbítrio, da expiação, onde a gente tem a necessidade da expiação e da reparação, né? E aí é onde o Sátiro ele coloca que foram esses vícios, né? Esses hábitos que criaram vícios ao invés de virtudes, né? No meu ponto de vista. Mas a própria frase, ela fala: nós aprendemos a dominar sua vontade fazendo escolhas livres, não escolhas que o outro quer, não escolhas em virtudes de um caminhar que tivemos e viciosos, ou só através de coisas que nos deram prazer e que repetir elas nos deram mais prazer, e ainda inconscientes, porque fazemos escolhas inconscientes, sim, em virtudes do meio. Do meio que fomos repetindo elas. Sim, tudo bem. Racionais e conscientes. Mas a gente moral e intelectualmente. Mas a gente faz em virtude. Só cuidado que a gente... terminar, Sátiro, porque a moral, ela está ligada à condição do espírito, não à condição da matéria, tá? E intelectualmente, tendo em vista a perfeição relativa, tendo em vista a felicidade. Não mais as questões supérfluas, mas as verdadeiras, que são as virtudes do espírito. Aí são escolhas conscientes, no meu ponto de vista, que pode estar errado. Não, eu acho que você falou bem. O único porém que eu boto... E é uma virtude minha. A modéstia é uma virtude sua. Então, o único porém que eu falo... o único defeito da Cida é a modéstia. Quando pede para eu falar, manda eu calar a boca. Que é isso? Olha lá, é verdade, é verdade. Então, assim, a única coisa que eu acho é o seguinte: tudo bem, quando a gente não tem domínio e está na inconsciência, o meio pode te propor coisas, inconsciente, pode te propor coisas que você acha adequado e escolhe inconscientemente. Você faz, vai com a turma. Mas daí é você dizer que o meio perverteu você, não perverte. Não. Porque nessa hora você não tem culpa, você não tem consciência do que está fazendo. Sátiro, nós vivemos numa sociedade, nós estamos em meio a questões que
Muitos são levados por crenças, por condições sociais, por tudo. Amiga, Acho que essas questões, eu não estou falando que num processo evolutivo e consciente do ser, nós temos aí a consciência, nós temos níveis diferentes de consciência, níveis diferentes de inteligência. Cada um está no nível nós somos diferentes nesses níveis evolutivos de consciência e de conhecimento. Claro que somos. Nós estamos nessa conquista. Mas é isso, então, o meio, ele influencia, tanto é que somos heterônomos. Isso, mas aí você tem que ver o seguinte... para dentro. Ainda não somos de dentro para fora. Na minha visão, você tem que tomar cuidado só com o seguinte, você começar a achar que o meio define quem você é, não determina. Pois é, só para deixar claro, eu sou bem extremista. Ou seja, ele influencia, tudo influencia. Não, mas, Satira, eu acho que... Amigo, olha o que eu vou falar para você, amigo. Nós somos seres espirituais que ainda não temos consciência disso. Não, vocês estão dizendo exatamente a mesma coisa. Eu acho que está claro, né? Que nós temos a nossa livre escolha e que nós não podemos justificar uma escolha nossa como sendo a influência do meio, e sim como fruto do exercício da nossa vontade. Isso. Né? Então, isso. Não, e o único ponto que eu quero acrescentar, chamar a atenção para o discurso da Cida é o seguinte, eu pelo menos esqueci de falar. O que a gente está combatendo aqui no corpo são justamente o que é apegado à matéria. Percebam isso. Sim. Quando nós vencermos a matéria... Por que tem que dominar a vontade? Porque a gente está no corpo. Não, porque você ainda não evoluiu. Porque não é estar no corpo que te dá isso daí. Pode haver um espírito superior que encarnou por missão, que a gente sabe, e que ele não tenha esse apego necessariamente. Cuidado. Senão você fala assim, a matéria determina a minha impureza. Não, eu não sou impuro por causa da matéria. Eu sou impuro... As coisas, antes de acontecerem no campo da matéria, elas acontecem no campo das ideias. Isso daí ficou bem claro, você conseguiu desenhar isso daí. Gostei. De vez em quando eu tenho, assim, eu olho para o Conde aqui, que está na minha frente, aí eu tenho uma inspiração e solto uma boa, entendeu? Conde, sobrou. E ele está com cara de que quer falar. Ele quer falar. Ele quer falar. Solta a voz, Conde. Eu estava vendo aqui, a Cida citou essa frase: a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito. Se a gente pegar e ler o capítulo 3 do Céu e Inferno, principalmente ali na página 77, o que vai estar falando lá? Lá vai estar falando que em qualquer local em que nós estivermos, existem elementos que possibilitem a felicidade do ser humano. Mas qual que é o problema? O problema é quando o ser humano conquista alguma coisa e se prende a essa coisa que ele conquistou e passa ao estado contemplativo. Porque na existência, tudo na lei do Pai é o que? Movimento. É vida em movimento. Então, uma coisa que você conquista é só um passo que você deu. Aquilo tem de servir o quê? De apoio para você dar o próximo passo. Se você para e começa a pensar que aquilo lá é o tudo, você cai no quê? No hábito. Mas que hábito? Aquele hábito da contemplação que estagna. Esse é o problema. Porque a gente pensa assim, a bebida alcoólica é ruim. Não é. Mas eu gosto. Não, mas não é por gostar, não é isso, não é ruim. Pode ser, vai chegar num determinado momento da humanidade que não vai ser mais necessário. Aí vai ficar Mas se você pegar aquele livro, Esboço num quadro teórico dos progressos do espírito humano, o Condorcet é muito feliz. Teve uma época que a bebida alcoólica funcionava onde não tinha remédio nenhum. Anestesia. Não tinha remédio nenhum. Precisava amputar uma perna para não gangrenar. Se não tivesse a bebida alcoólica ali para minimizar o sofrimento. O problema é a bebida alcoólica? Não é.
O problema é você querer fazer disso daí um hábito para extrair uma coisa que não é necessária. Num determinado momento, aquilo lá pode ser É um útil. abuso, é um abuso. O abuso que é o problema. Mas aí que É está a o questão. uso, né, de que a gente faz. Sim, Desculpa, então, Conde. O Kardec fala isso, eu não me lembro a questão, talvez Conde lembre, mas é no capítulo referente às paixões, no Livro dos Espíritos, ele fala, quando é perguntado sobre as paixões, ele diz que o problema é o excesso, o exagero. Sim, é o excesso. Várias questões no Livro dos Espíritos. Por exemplo, droga, vamos pegar droga. A droga é ruim? Pode pegar qualquer tipo de... É ruim? Não é. O uso que você faz dela é ruim. Fechou teu microfone, Conde. Que homem... Conde, está fechado o teu microfone. Eu falei que a droga não é ruim. Qualquer coisa criada pelo homem tem algo positivo. É um mau uso que se faz que é ruim. Não é falar de droga, droga, droga. Vai usar uma droga aí numa pessoa que está num estado terminal. O que se usa ali? É droga. Mas vai droga pura. Vai desencarnar. A pessoa está para desencarnar. Droga ela. É falta de humanidade não drogar ela. É falta de carinho. De caridade você dela. Drogar uma pessoa que está no estágio final de câncer. Droga, mas o corpo vai viciar. O corpo vai ficar, meu amigo. O espírito não vai viciar nada. Que história é essa que vai viciar? Má leitura. Má compreensão. Agora, um jovem de 17, 18 anos, pleno vigor, fica se drogando para se alienar, isso é ruim. Agora, o problema é a droga? Não é. Isso a gente pode ver na 995 do Livro dos Espíritos, é que há espíritos que são inúteis. Não entendi. Na 995, a gente vê que é o questionamento de Kardec, que é referente a espíritos inúteis. Ele quer viver naquela situação de inutilidade, né? Como tem os de vícios. Né? O que é inutilidade? Inutilidade é estado contemplativo. É a pessoa ficar imóvel, usufruindo de algo que ela conquistou e esquecendo que ela tem que continuar andando. Não basta ela estar usufruindo, ela tem que pensar que todos têm de usufruir. Ô, Rolim, tem que ser coletivo. Rolim, também acho que não pode se generalizar também, tem que saber o que leva uma pessoa a cair nessa questão de drogas, de se viciar para fugir da realidade. Tem que ver todo esse outro lado também. O lado emocional, o que essa pessoa está passando. A gente não pode generalizar. Às vezes, essas pessoas que recorrem à droga são grandes sofredores também. São fugas também, né? Então, tem que se ver com humanidade para que a gente possa dar um alívio, dar um apoio, ajuda para essas pessoas. Sim. Porque se a gente for pensar assim, a gente joga lá na Cracolândia e deixa o pessoal lá se drogar, se matar e deixa lá como se fosse nada, ninguém. Não é assim. De tudo que a gente está falando aqui, tá? Mostra que para muitas coisas nós temos uma dificuldade, a vontade de mudar, né? E sempre nós vamos precisar de um Paulo, né, ao lado para ajudar. Dominar a vontade. Difícil dominar. Isso. É possível, mas é difícil dominar a vontade. Tá? Vamos precisar de um amigo espiritual, um amigo encarnado espiritual. Não precisa. Ajudar. Você está botando uma dependência para fora de você. Você não precisa de nada para evoluir. Você precisa de inteligência. Vamos ler de novo ali, ó. À medida que desenvolve sua inteligência e aprende. O Paulo te traz conhecimento, mas livro... Não é o Paulo Henrique, não. Né? Mas, pois qualquer um. É aquilo, o Satiro. Quando eu chego e falo, ô Satiro, eu estou com tal problema assim, 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 e você me dá um toque na alma,
né? Não, Eu desperto. Entende? É isso. Mas e se eu não der o toque, você desperta de outra maneira. Isso que eu quis dizer. Tá. Que seja daqui a 30 reencarnações. Aí eu vou Tá despertar. falando, Rodrigo, é assim. O despertar não é só porque alguém te deu um toque. Entendeu? É porque você ouviu o toque e soube entender o toque e soube compreender, incorporar ele, e aí você pensou nele. Porque se eu te der um toque numa área onde você já sabe que aquilo se você fizer aquilo, acaba a sua alegria, você abre mão daquilo e vai para a alegria. E não adianta eu ser racional com você. Você, entendeu? Eu não consigo, por falar com as pessoas, fazer com que elas mudem. As pessoas não mudam porque alguém de fora fala, muda porque ela quer mudar. Então, assim, pleno e soberano da vontade. Justamente. Eu já te dei mais de 50 toques e não vi você mudar em nenhum. Como é que a gente faz? Quando fala que vem de fora. Tiro, eu acho que você não é um bom psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu sou publicitário. Então, pronto. Cobrou a pessoa errada. E as leis divinas que estão na consciência? As leis divinas que estão na consciência? Eu acho que a consciência... Ela te dá um caminho. Vamos, na realidade, veja... Mas se você não tem consciência? A gente pode... Então, é isso aí que eu ia falar, Conde. Existem a gente pode incentivar, mas o exercício eu acho da vontade é nosso, é soberano. Isso. É nosso. Né? Não depende de influência externa nenhuma. Quando um amigo te faz um aconselhamento, quando um amigo me incentiva a despertar, a motivação que eu tenho para despertar, a motivação é um conceito interno. Eu não vou dizer, eu motivei o Sátiro a isso. Não, eu incentivei o Sátiro a isso, porque a motivação é interna. Você oportuniza que a pessoa tome uma decisão, mas a decisão é da pessoa. E lembra que o livre-arbítrio é uma conquista individual. Nunca esqueça essa frase. Então, mas eu acho assim, tem uma questão que é própria de cada um. E como o Conde falou, o que é consciência? Tem pessoas, quando a gente fala dos níveis de consciência, tem duas pessoas que fazem o mesmo ato. Uma pessoa, ela está plena do ato que ela está fazendo, e a outra não. Justamente. Então, e a outra... Gente, se a gente não completar o pensamento e todas falarem ao mesmo tempo, isso não se completa e não tem um entendimento. Então, duas pessoas, elas estão fazendo o mesmo ato, aquele ato, ela faz e ela terminou de fazer aquilo, dói nela, que ela fala assim, nossa, por que eu fiz isso? E a outra, ela faz e acha aquilo muito comum. Então, que nível de consciência é esse? E a mesma coisa é a questão da vontade. Se cada um se perguntar para si, o que é vontade? Que ato é esse da vontade? Aonde está o meu ato da vontade? Que vontade é essa? Aonde ela está? Cida, desculpe. Que experiência é essa que eu tenho desse ato da vontade? É uma coisa muito individual. Só que eu quero fazer só uma pequena correção. O Paul Janet, inclusive, fala que é um engano nosso, um equívoco, nós falarmos que uma pessoa não tem consciência. Não tem, mas a consciência dela, ela tem um nível. E a outra tem outro nível. Então, deixa eu concluir o raciocínio, como disse você. O que ele diz? Que quando nós dizemos que uma pessoa não tem consciência moral, ele diz isso, está lá no tomo 2, né? Quando ele fala sobre a moral. Ele diz que quando tal pessoa não tem consciência, é um erro nosso. Por quê? Quando uma pessoa age de uma forma não correta, é porque ela não atribui à consciência onde estão gravadas as leis divinas a importância que ela tem que dar para a escolha de agir no bem. É isso que ele diz. Então,
É a mesma coisa, quando nós dizemos, tal pessoa não tem personalidade. Isso é um erro nosso, porque personalidade todos nós temos, né? Do ponto de vista psicológico. O que a pessoa pode não ter é alguma característica, por exemplo, tal pessoa não é assertiva, isso é uma coisa. Agora, dizer tal pessoa não tem personalidade, isso é um equívoco conceitual, da mesma forma que dizer que a pessoa não tem consciência, segundo Paul Janet, do espiritualismo racional, é um equívoco. Significa o seguinte, tal pessoa agiu errado porque ela não atribui à consciência moral a importância que deve ter para o exercício da moral prática. Tá? São os níveis que eu estava dizendo, que eu errei, que eu usei o termo errado. São os níveis. Os níveis de consciência que cada um está no mesmo ponto do nível de inteligência. Sim. Que eu acredito. Estamos em níveis diferenciados. Para que a consciência possa exercer esse crivo, né, no exercício da moral prática. É nesse sentido. Gente, caminhamos mais um pouquinho ou paramos por aqui? São 21h36. Parou, né? Paramos, né? Paramos, né? Então, olha, nós paramos no final desse parágrafo. Então, para o estudo da semana que vem, começamos no parágrafo da página 144, onde diz: o velho mundo é uma fase... Tá bom? É o último parágrafo, né? Isso, é o último parágrafo. Sandra, obrigada pela leitura. Eu que agradeço, Marisa. Imagina. Gente, quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Eu acho que eu estou com algum problema da audição, não estou... Eu posso fazer, Marisa. Quem falou? Eu, Rosângela, eu posso fazer. Tá bom, Rô, por favor, então. Então, vamos acalmando, né, os nossos ouvidos, as nossas falas. Vamos agradecendo por este momento de estudo, de todos poder se expressar e de aprendermos juntos. E agradecer à espiritualidade amiga que, acredito eu, que fica tão feliz com as nossas conversas, o quanto nós estamos com vontade de aprender. E vamos agradecer a Jesus também, o nosso querido mestre, que acredito também que fica muito feliz. E agradecer a Deus por ter nos criado, por nos permitir o nosso desenvolvimento, por nos encontrarmos fazendo uso da nossa liberdade cada vez mais, né, ampliando esse uso da nossa liberdade. Que nós possamos ter uma noite tranquila e que possamos continuar esse nosso estudo na espiritualidade, com os nossos mentores amigos, com a espiritualidade maior. Todos nós possamos ter um bom descanso, uma boa semana e continuarmos os nossos estudos. Desta maneira, sendo útil para nós e para os que estiverem próximos de nós, os que estiverem longe também. Assim seja. Assim seja. Beijo. Gente, obrigada.